Vai ter um dia que vai ser o último dia que a gente vai estar com as pessoas que a gente gosta e a gente nem vai perceber isso, né? Vai ter um dia que vai ser o último dia que a gente vai sair para brincar de bete na rua com os amigos, de bandeirinha estourou, de pega-pega, esconde-esconde, e a gente nem vai perceber isso. Vai ter um dia que vai ser o último dia que a gente vai estar aqui e a gente nem vai perceber isso. Então, para todos os dias, antes que a gente perceba, né, enquanto a gente anda distraído, abrace intensamente, tá? Viva intensamente, esteja intensamente, para que esses dias não virem lembranças de arrependimentos, porque muitas das vezes a gente lembra desses momentos, né? De quem sentou ao nosso lado do banco, de quem esteve ao nosso lado ali, conversando, batendo papo, e isso se passa. Então, esteja verdadeiramente em cada momento presente, abrace as pessoas e faça acontecer. Vai ter um dia que vai ser o nosso último dia aqui. E a gente nem vai se dar conta disso. Só perceba. Esse documentário é baseado simplesmente no álbum do Bad Bunny. Deve tirar mais fotos, né? Deve-se tirar mais fotos. E por que, né? Deve tirar mais fotos. O álbum, ele fala que a gente precisa nessa vida de curtir os melhores momentos da nossa vida com as pessoas, né? Eu acho que esse contexto de que deve se tirar mais fotos, não é só simplesmente tirar foto com essas pessoas, mas curtir esses momentos e eternizar esses momentos. Enquanto a gente fica perdendo tempo, né, buscando outras coisas, buscando coisas que a gente não vai levar, menos afeto, esse álbum, essa música, ela ensina isso, né, que a gente deve viver esses momentos intensos com essas pessoas na nossa vida. O banco que eu gostava mais de sentar era esse, ele era o mais leve, né? Se a gente soubesse a importância que se tem em cada momento da nossa vida, a gente daria muito mais importância a todos os momentos vividos e com as pessoas que passam pelos nossos caminhos. Cada experiência, cada sentido, cada momento, cada segundo, esse momento a gente eternizaria, né? Porque, como eu disse para vocês antes, eu trouxe esses dois bancos porque foram dois bancos que fizeram parte da minha infância, né? E naquela época, como eu falei também, a gente não tinha essa oportunidade de tirar tanta foto para deixar como lembranças para recordar tanto, né? Era muito mais difícil e foto naquela época era muito caro para tirar, não tinha essas tecnologias. Então, tudo que restou foi lembranças desse momento na nossa memória, no nosso pensamento. E isso vão ser coisas que a gente vai levar para a vida, né? Vão ser memórias que o tempo jamais vai apagar, vai ficar guardado como memórias no nosso coração, no nosso cérebro. E são momentos que poderiam ficar eternizados, né? Que são aquelas nossas brincadeiras de infância com os nossos amigos de infância, né? Até o nosso último encontro, aquela última brincadeira, até os últimos dias das pessoas que a gente mais amavam. Foram pessoas que se foram, pessoas que vieram, pessoas que foram de uma forma, outras de outras, né? Isso a gente vai entendendo que a vida é como um trem. A gente chega e vai embora. E o que a gente deixa? Lembranças. E existem várias formas da gente eternizar isso. E pra gente eternizar isso para sempre, é deixar essas lembranças guardadas e fluídas no nosso coração, né? De pessoas, como eu falei antes, de histórias, de momentos, de lugares, de vivências e convivências, de experiências e aprendizados, né? E é por isso que a gente devia tirar muito mais fotos desses momentos. Ainda mais hoje, que a gente tem o aparelho na mão pra gente gravar tudo, pra gente eternizar tudo. Mas muitas das vezes a gente vai precisar eternizar sem esse aparelho, né? E aí, qual
quais são as suas lembranças, né, os momentos mais lindos da sua vida que ficaram eternizados na sua memória, onde você pensou assim, eu deveria ter tirado mais fotos com essas pessoas nesse momento, pessoas que se foram, pessoas que deixaram histórias, legados, hein? Qual é o momento da sua vida que você tem muita saudade? Em que momentos da sua vida você tiraria mais fotos? Deixaria eternizado na sua memória? Eu deixaria eternizado na minha memória e vou deixar eternizado os momentos com os meus pais. Acho que eu queria ter tirado mais foto com eles, vivido mais tempo com eles, né? Ter abraçado mais, ter sentido mais a presença deles junto comigo, né? São momentos assim que vão ficar eternizados. Foram momentos lindos. Eu acho que com os nossos pais, né? Nossos avós, os nossos ancestrais, nossa família, eu acho que são momentos que a gente precisa deixar eternizado, porque isso, como eu falei, é a única coisa que a gente deixa como legado, como lembrança, como algo eterno. E foram momentos incríveis que eu vivi com os meus pais, com os meus avós, com os meus familiares. E queria poder ter eternizado sim esses momentos, porque depois que a gente perde eles, a gente perde uma grande base da nossa vida, né? Eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu perdi foi a minha avó, dos meus ancestrais. E quando eu perdi a minha avó, eu perdi a... aquela comida gostosa, aquele cheiro de café queimado, aquela comida temperada que ela enchia o prato para todos os netos comer, né? Porque era só fartura na casa dela e ela sempre falava pra gente, come tudo, tem que comer tudo, só valia se comesse tudo, né? E a gente sempre gostava daquele cheirinho e ela mandava chamar todos os netos. O prazer dela era almoçar e tomar café da manhã com todos os netos, que ela fazia essa questão de comprar muita comida, muito pão, muita comida mesmo, para os netos mesmo estar lá junto com ela, almoçando, jantando, tomando café da manhã. Sempre lembro que a minha avó, o pessoal que varria ruas, coletores de lixo, ele passava e ela sempre deixava uma garrafinha de café ali pro pessoal. Todos os dias de manhã, né? Sempre comprava uns pães também, deixava para eles ali comer, né? Pessoal tão batalhador, e ela tinha muito isso. E a minha avó faz lembrar também muito a minha mãe, que a minha mãe também era muito assim. A gente vinha de uma família muito simples, onde muitas das vezes a gente não tinha o que comer. E a minha mãe sempre buscava verduras murcha, essas coisas, né? Verdura murcha, osso, essas coisas assim para se alimentar. E ela sempre dividia com os vizinhos, que também era tão humilde quanto a gente, né? Tudo que a minha mãe ganhava, ela sempre pensava em nós, os filhos, né? Sempre fazia uma panelada de comida para alimentar todo mundo, né? Todo mundo que passava, todo mundo que estava ali. E o medo dela era deixar de faltar o que comer pra gente, né? Uma mulher que foi guerreira, batalhadora, que enfrentou muitas coisas pela gente. Então também me deixa muita saudade, né? Simplicidade que a minha mãe tinha, não tinha vergonha de nada, né? Vergonha de pedir as coisas, vergonha de buscar as coisas, sempre ali fazendo mais pelos outros do que por ela mesma. Eu acho que essa conexão do meu pai com a minha mãe, apesar que os dois não moraram juntos, né? Mas tiveram essa experiência de ter eu, né? Acho que eles se conectavam muito nessa simplicidade. Os dois não tinham muita vergonha da simplicidade do que eles eram, né? Meu pai nunca morou com a minha mãe, mas sempre tiveram próximo, né? Moravam 2 quadras juntos, perto, aliás, e sempre tinha essa convivência, sempre tinha esse meio, né, entre os dois, sempre tinha essa boa convivência, essa boa coisa entre os dois. Então, meu pai era uma pessoa muito simples, como eu já mostrei, já falei para vocês antes, morava na casinha de bar, né? E deixou eternizada essa simplicidade, sem muita ambição na vida. Então, são momentos com ele, com a minha avó, com meu pai, que eu queria deixar guardado na minha memória, eternizado, né? Meu pai me ensinou muito sobre ser simples, ser humilde e viver nessa simplicidade, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, só sendo você, nessa simplicidade da vida, né? Meu pai já era um senhor aí de 80 e poucos anos, já, né? Já um senhor muito mais experiente, que me ensinou bastante coisa, né? Sobre a paciência e a calma de viver a vida. Sempre me mostrou o que era a vida. E são 3 pessoas incríveis, e apesar de mais outras pessoas que passaram na minha vida,
que fizeram essa minha base, que eu sou. E o que eu vivi, né, junto com a minha família, junto com as pessoas ao meu redor, e nos ensinou a modelar aí conforme o tempo. Então são pessoas que eu queria ter tirado mais fotos, ter tido mais experiências, ter vivido mais. Eu acho que uma vida inteira, até depois de uma vida inteira, eu queria estar junto com eles, vivendo tudo isso, né? E é isso. Eu acho que é uma das minhas grandes saudades, que é essa infância que eu vivi nessa simplicidade, numa cidade no interior, onde as pessoas em uma época que eram muito mais unidas, né? Muito mais cuidavam uma das outras, estava sempre unida. Cresci nesse ambiente onde muitas marcas e lembranças foram deixadas, boas, ruins, experiências, né? Eu acho que memórias são experiências que a gente tem que deixar guardado. Então foram essas 3 pessoas que fizeram a minha base. Aliás, tem mais pessoas que ajudaram nessa base, mas eu preferi falar deles agora, né? Porque foram eles que marcaram aí a minha vida, né? E me ajudou a me formar na base do que eu sou, né? São pessoas que eu queria ter tirado mais fotos, que eu queria ter mais convivência e experiências com eles. E vocês? Com quem vocês têm saudade e deveria ter tirado mais fotos, hein? Resolvi colocar esses banquinhos aqui, porque esses banquinhos aqui foi lugar onde foi contado muitas histórias lá na casinha de barro, né? Então assim, muitas pessoas sentavam aí. Eu gostava muito de sentar nesse daqui, ó. Era o meu favorito, porque ele era mais leve, mais tranquilinho, você entendeu? E eu sempre gostava de sentar nessa região. Meu pai sempre sentava na cama, lá na caminha que ele gostava sempre, sentar ali, conversar, bater papo, né? Que era a caminha de tarimba, a caminha que é drobável. E sempre sentava o meu irmão ou meu primo nesse daqui. A gente sempre contava história, ou outros amiguinhos sempre contava histórias. E a gente sempre ouvia as histórias do meu pai. Né? Era muito interessante naquela época. Era nossa infância, né? Era o que a gente tinha de mais simples. Esses banquinhos simples e histórias ricas para ouvir numa época que não tinha celular, a gente não tinha condições de ter celular, de comprar ou a família ter, né? A época que a gente brincava na rua, a época que a gente era criança de verdade, né? Brincava de bandeirinha estourou, pega-pega, esconde-esconde, todas as brincadeiras de criança, né? Moleque subia em cima de árvore, ia pra lá, pra cá e jogava bolita, né? Jogava peão, soltava pipa naquela época. E a nossa infância foi feita nessa base, né? Nessa redondeza, nessa região aqui da cidade onde eu moro, né? E esses bancos, onde houve muitas histórias mesmo contadas e vividas. Então, como sempre fala, né? Todo dia vira lembrança. E lembranças boas que a gente deve guardar pra gente eternamente, né? E um dia foi o último dia que a gente sentou nesse banquinho para ouvir as histórias que meu pai contava, que outras pessoas contavam, onde a gente brincava, sentava e estudava também, né? E tudo isso vira lembranças. E o melhor que a gente faz é viver isso intensamente, porque se naquela época a gente soubesse que tudo ia passar, se a gente tivesse essa consciência que tudo um dia ia passar, a gente tinha vivido mais intensamente, não deixado as horas passarem tão rápido, né? E tudo se passou tão rápido. E hoje a maioria das crianças daquela época se tornaram adultos. E estão aqui, né, vivendo, uns sonhando e outros vivendo.